Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade, aonde todos nós fazemos parte com o nosso coração muito alegre. Mais uma oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da doutrina espírita. E na noite de hoje vamos falar um pouco sobre as nossas escolhas de hoje, as nossas escolhas do nosso passado, e vamos escolher daqui para frente sermos felizes. Mas antes de começarmos a relatar um pouquinho desse assunto que a doutrina espírita nos explica tão bem, vamos fazer uma oração para que possamos, que a espiritualidade amiga nos acompanhe neste momento. Então vamos fechar os nossos olhos como se nós estivéssemos lá na sociedade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de nós podermos estudar um pouco mais da doutrina espírita. Vamos nos reportar aos nossos lares e pedir que as luzes de Jesus, a sua paz, a sua bênção possam estar com todos nós, e que os mentores espirituais, a falange de Bezerra de Menezes, da Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade, possam visitar nossos lares na noite de hoje, levando muitas energias benéficas de saúde, de paz e de harmonia espiritual, que nós possamos fazer um bom estudo e que sirvam todas as nossas palavras desta noite para a nossa vida prática. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e que assim seja. Então, já na companhia dos bons espíritos, na companhia de Jesus, vamos pensar mais uma vez sobre as nossas escolhas. Quantos de nós muitas vezes observamos pessoas que nós consideramos pessoas boas, que vivem muito bem na atualidade, até dentro da casa espírita, e muitas vezes o que acontece? Nós observamos que essas pessoas passam por sofrimentos, e aí quantos de nós já dissemos isso, ou ainda dizemos, no presente ou no passado? Ora, uma pessoa tão boa, mas por que será que passa por tanta coisa? E aí nós nos esquecemos que nós somos espíritos imortais e que viemos de muitas outras vidas e estamos nesta aqui. Hoje escrevemos o nosso futuro, mas já trabalhamos muito. E nesses trabalhos que fizemos em vidas passadas, as nossas escolhas nem sempre foram as melhores. E como nós colhemos aquilo que nós plantamos, muitas vezes, hoje, nós estamos resgatando o nosso passado de débitos e de dívidas. Mas vamos pensar um pouquinho. Nós vemos esse mundo maravilhoso que hoje se apresenta, mesmo com a pandemia. Quantos espíritos foram enviados para nos auxiliar nesta transição que hoje vivemos? Muitas vezes para que a nossa casa se torne arrumada, para que a nossa casa se torne melhor, mais organizada, é necessário que a gente desacomode determinadas coisas, que a gente se desfaça muitas vezes de coisas que viemos guardando. E nesse momento em que a gente vai fazer a arrumação, o que acontece? Há uma determinada desordem. E assim é o planeta.
no que nós estamos vivenciando atualmente. Estamos vivenciando momentos de transição, onde há desacomodação de muitas questões morais que nós viemos protelando, assim como nós pensamos. E às vezes não interpretamos bem aquilo que estamos passando. Quantos de nós temos sentimentos de culpa arquivados no nosso perispírito? E esses sentimentos de culpa, às vezes, eles vêm à tona e nós sentimos aquela sensação de ansiedade, aquela sensação assim desagradável. É como se a gente quisesse até lembrar de coisas que se passaram. E às vezes retomamos alguns episódios da nossa vida presente que não foram agradáveis e começamos a contar e a reviver, porque temos a necessidade do sofrimento. O que seria isso? Já Joana de Ângeles nos diz: estamos nos punindo porque nós sentimos culpa. E quando nós sentimos culpa e nos sentimos culpados, mesmo por aquilo que nós nem lembramos nesta vida, porque foram de vidas anteriores, nós achamos que nós não devemos ser felizes. Então nós nos unimos a atividades mentais que podem nos levar à ansiedade, depressão, fobias. Então é necessário muito cuidado quando esses sentimentos se aproximam de nós, porque todos nós tivemos o nosso passado, todos nós erramos. E aí Deus, com a sua majestosa benevolência, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, expiarmos e repararmos aquilo que nós fizemos. Então, para a noite de hoje, eu gosto muito de trazer algumas coisas que André Luiz nos escreve. E como nós estamos falando em escolhas, em lei de ação e reação, por quê? Dos nossos atos passados depende a nossa encarnação atual. Então, quando nós estamos passando por determinadas coisas que não compreendemos, porque nesta vida nós pensamos assim: olha, nesta vida eu não fiz nada para passar por isso. Mas em vidas passadas, somos espíritos imortais e só a lei da reencarnação nos explica. Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, Espírito André Luiz, o livro foi escrito por Chico Xavier, e ali no capítulo 16 ele tem débito aliviado. Então imagine, ali vai contar a história de Adelino. Adelino, uma pessoa espírita, um homem que era a fraternidade pura. Então André Luiz, fazendo um estágio na Mansão da Paz, juntamente com Hilário, encontra Silas e o diretor Druso desta mansão. Esta Mansão da Paz, ela se localiza no umbral inferior. Então ali há o recolhimento de muitas almas que necessitadas como todos nós, mas que vão para a mansão ali então ter uma nova oportunidade. E aí o que acontece? Acontece que Adelino, ele trabalha em uma sociedade espírita e Silas, Hilário e André Luiz vão até essa sociedade espírita fazer essa visita. E lá chegando, o que acontece? Eles encontram Adelino trabalhando, mas trabalhando de uma maneira que irradiava a bondade, irradiava a fraternidade. Vejam só que maravilha. Os pensamentos todos vinculados às atividades que ele estava desenvolvendo na sociedade. Mas observaram também que Adelino
continha algumas eczemas no rosto, nas orelhas e ficava exposta na cabeça, e aquilo ali andava prejudicando. Mas ele, mesmo com este sofrimento, Adelino era uma pessoa feliz, fraterna e trabalhadora, espírita há muito tempo. Então, quando chegaram, viram Adelino, logo em seguida chega uma senhora desencarnada e pede para Hilário e Silas, vem, conversa, pede por Adelino. Ai, vocês precisam proteger Adelino, porque ele anda com tanto sofrimento físico, dada a esses eczemas, a essas feridas que ele possui no rosto e espalhado pelo corpo. Aí eles, não, mas Adelino está sendo tratado, Adelino está sendo cuidado, não se preocupe, ele terá toda a nossa proteção. E aí, no que sai a senhora, chega um rapaz, e esse rapaz pede também por Adelino. E aí ele diz, olha, eu vim pedir por Adelino, porque Adelino, ele tem auxiliado muito minha mãe. A minha mãe cuida de meus 2 irmãos, ambos encarnados e ela também, e eles estão passando por uma doença e ela não possui dinheiro para esse cuidado todo. E o que acontece? Adelino tem levado a importância necessária para que ela faça o tratamento nos meus irmãos. Então vejam só. Aí André Luiz e Silas observam, né? André Luiz pergunta, puxa, mas Adelino é muito querido por todas essas pessoas desencarnadas e ele faz jus. E aí o que fazem? Vão até a casa de Adelino, encerra-se os trabalhos na sociedade e eles vão então até a casa de Adelino. Chegando lá, observam que é uma casa modesta e esta casa modesta conta com uma menina deitada em uma cama, e do lado da cama havia também 2 crianças pequenas, 2 meninos que dormiam. Aí eles na casa, olhando tudo aquilo, viram também que existia a mãe de Adelino. E aí André Luiz pergunta, e onde está a sua esposa? Ele não é casado? Aí eles informam, olha, a esposa de Adelino o abandonou já há muito tempo e ele ficou com a menina, mas ele também pegou esses 2 meninos aqui para que ele pudesse criar. Foram trazidos e ele pegou coração bom, então ele está criando esses 2 meninos. Imaginem só, Adelino ganhava muito pouco, trabalhava, tinha filha, estava criando a filha sozinha com o auxílio da mãe. E aí o que acontece? Mais os 2 meninos, mas o coração de Adelino, o seu propósito fraterno, não deixava dúvidas. E ele continuava fazendo a sua missão, a missão no trabalho do bem. Então eles voltaram para a Mansão da Paz e lá muitas questões foram colocadas. Mas vejam só, Adelino sofria, tinha recursos pequenos, porque trabalhava muito. E eles ficaram assim muito curiosos. E aí Druso, o diretor da casa, da Mansão da Paz, informa que eles voltarão na noite seguinte à casa de Adelino. E aí eles perguntam, mas o que aconteceu com Adelino para ele passar por tudo isso? Aí então é explicado a eles, olha, Adelino viveu no século XIX, e no século XIX, quando ele estava em plena existência, ele tinha o quê? Ele tinha o seu pai, e o seu pai e Adelino tinham vários escravos. Esses escravos passavam por muitas situações, porque o pai
de Adelino, ele utilizava-se das escravas jovens, abusava das escravas, e Adelino era filho de uma dessas escravas, que desencarnou quando Adelino nasceu. Mas o pai sentiu um afeto muito grande por esse menino e o criou como filho, o registrou como filho legítimo, mas continuava com as suas leviandades, abusando das escravas, e Adelino, nesta encarnação, seguiu o mesmo ritmo do pai, era companheiro do pai nestas atividades. Mas havia também mais 2 comparsas, que eram 2 capatazes da fazenda, que tinham as mesmas ações, faziam as mesmas coisas com as pobres moças. Muitas vezes que tinham filhos, esses filhos eram vendidos, eram abandonados, e outras vezes eram sacrificados. Então vejam só, nós tivemos um pretérito, todos nós, não é apenas Adelino. Todos nós tivemos outras vidas, e nessas outras vidas nós tivemos escolhas, e essas escolhas às vezes não foram tão boas. Mas o que acontece? O pai de Adelino conhece uma jovem de 20 anos e resolve então se casar com essa jovem, trazer para a fazenda. E o que aconteceu? Adelino se apaixona por essa jovem, e a jovem também se apaixona por Adelino. E eles começam a situação de traição dentro da própria casa. O pai, de 43 anos, com a sua esposa de 20, Adelino com 21. O que acontece? O pai fica doente e fica acamado. Então os dois, resumindo a história, resolvem dar um fim no pai com o auxílio dos 2 capatazes. Dão um remédio e esse pai dorme, e eles colocam fogo como se uma vela caísse na cama, incendeia, e o pai infelizmente desencarna queimado. Vai para a espiritualidade e lá ele sabe, porque o que acontece? Não se dá um fim, porque somos espíritos imortais. E este pai, esse espírito, ele cria um rancor muito grande de Adelino e passa a obsidiá-lo. Adelino começa a sentir a culpa e a influência do espírito do pai como obsessor. Aí o que acontece? Eles viajam para a Europa e deixam os 2 capatazes cuidando da fazenda. Mas Adelino não consegue se desvincular da culpa. Retorna à fazenda e fica doente. Ficando doente, ele tem o corpo coberto por feridas, porque ele estava sofrendo uma influência mental, uma atmosfera profunda, além da sua culpa, as chamas do pai, aquela visão que ele guardou em sua mente. E ele também vem a desencarnar. Quando ele desencarna, o pai, logicamente, está esperando, o leva para o umbral, e lá ele passa um suplício de 11 anos, aonde foi resgatado pelos trabalhadores da Mansão da Paz. Como existe aquela lei de arrependimento, Adelino então sofre um tratamento muito bom na Mansão da Paz e se dedica a trabalhos, muda completamente a sua maneira de ver as coisas, aprende, e ele retorna, ele reencarna. Vejam só, Adelino reencarna em pobreza. A sua mãe o auxilia, mas a sua esposa o abandona, e ele fica para criar aquela menina. Quem é aquela menina? Aquela menina
que ele passa a criar é a antiga esposa, na qual eles tramaram a morte do pai. Então vejam só. Quem são esses dois meninos que apareceram na porta de Adelino e que ele fraternamente os pegou com muito amor no coração? Os dois capatazes, comparsas. Então olha só como as nossas escolhas no passado nos trazem. Esses dois meninos nasceram e foram abandonados por suas mães. Então passaram a ser criados por Adelino. Adelino fazendo sacrifícios extremos para a criação destas crianças. Mas a espiritualidade e as coisas como se encaixam é muito linda, porque tudo isso foi combinado com Adelino lá na espiritualidade antes de ele encarnar. Então ele tinha em mente, ele sabia que ele passaria por isso, e ele estava tão compenetrado em passar e fraternamente que ele emitiu uma luz. E ele não tinha dúvidas sobre o que ele fazia. Ele fazia, ele trabalhava, a doença o atrapalhava, mas o que acontecia, ele deixava a doença do corpo físico de lado e seguia em frente com o seu propósito de reparação. Mas eles retornam à casa de Adelino na noite marcada. E quando é 2h10 já da madrugada, Adelino está dormindo. E aí Druso, Silas, Hilário e André Luiz estão lá. E é ouvido um choro de uma criança à porta de Adelino. E aí o que acontece? Acontece que Druso bate no ombro de Adelino, que estava dormindo, e diz assim: Adelino, é chegada a hora. Acorda, levanta e vai receber o teu filho. E Adelino acorda, ouve o choro da criança e vai até a porta. Chegando à porta, ele vê um recém-nascido, um menino recém-nascido. E aí ele pega aquele recém-nascido nos braços e o ampara e diz assim: meu filho, você chegou. E aí Druso, Hilário, Silas derramam lágrimas de alegria. André Luiz não compreende, mas aí Druso diz assim: olha, a família está reunida, este é o pai de Adelino, que agora vai ser criado por Adelino. Então todos estão reunidos aqui, e a partir do exemplo deste homem, todos eles seguirão o seu exemplo no bem. Vejam só, e não foi só isso. Haviam muitos obsessores que seguiram o pai, seguiram também os dois meninos, seguiram a menina. Eram muitos obsessores que se acumulavam ali, mas todos estavam aprendendo. Quando Adelino ia à sociedade espírita, quando Adelino tinha as boas leituras, tinha as boas atividades, os obsessores aos poucos iam sendo levados pelos amigos espirituais para também resgatarem as suas dívidas. E eram encaminhados à mansão da paz. Vejam só que uma pessoa é capaz de mudar o destino de muita gente, muitas pessoas, muitos espíritos. E isto é a reparação de nossas dívidas anteriores. E aí, retomando, quando a gente diz, olha, esse homem que é só fraternidade pura, vejam como ele sofre com aquelas feridas. O que ele fez se ele só é amor para merecer tudo isso? Vejam como nós não conhecemos o contexto em que vivemos. Então, para que nós possamos conhecer o todo,
é necessário que a gente reflita. Neste mundo, nós estamos colhendo o nosso pretérito, mas que nós possamos colher, assim como o exemplo de Adelino, com felicidade. Ninguém disse que seria fácil, mas se nós encararmos com amor as nossas provas e as nossas expiações e o estudo da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que ele pede ao Pai no momento que ele está na cruz, pede ao Pai que nos enviasse o Consolador prometido, e ele veio através da doutrina dos Espíritos. Como esse estudo maravilhoso pode transformar as nossas almas, como ele pode transformar aqueles que estão em torno de nós, desde que nós sejamos bons exemplos para nossos filhos, na nossa casa, no nosso lar, e para aqueles espíritos que circulam ao nosso redor. Que sejamos sempre bom exemplo, assim como o débito aliviado de Adelino. Então seria isso que para a noite de hoje nós teríamos, que nós possamos refletir um pouquinho sobre as nossas escolhas e o que passamos. Então nós vamos mais uma vez, para encerrarmos, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga por aqui estarmos, para que possamos, na nossa fé, pedir sempre aos bons espíritos a intuição necessária para que possamos prosseguir caminhando neste mundo de transição em que vivemos. Nós possamos tirar das dificuldades a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, e que a Tua paz e a Tua luz possa se ampliar a todos os nossos lares. Que a paz de Deus e de Jesus fique com todos nós. Muito obrigado e uma boa noite.